Senhor presidente, o relatório aqui está bem extenso, eu vou pedir licença a todos para fazer um resumo. O caso aqui existem 3 recursos, um do Ministério Público Eleitoral, um do PSD de Orleans e outro pela coligação, agora sim juntos por Orleans. Todos são contra a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura de Valmir José Brat para concorrer ao cargo de prefeito no município de Orleans. E também deferiu o pedido de registro de Luiz Cristóvão Crocetta para concorrer ao cargo de vice-prefeito, por estar este último alcançado pela inelegibilidade, artigo 1º, inciso 1, a linha E. Item 3 da Lei Complementar 64/90, e, por consequência, indeferiu o pedido de registro à chapa majoritária da coligação. Então, todo o fundamento dos 3 recursos é a questão do enquadramento na questão da inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90. Em contra-razões, o candidato e o partido que ele integra trazem aos autos em defesa a questão da ausência do dolo e também a não caracterização de improbidade, o que afastaria, né, a inelegibilidade. Então, senhor presidente, em suma é isso. Senhor presidente, senhores juízes, ilustres representantes do Ministério Público Eleitoral, de forma especial quero saudar a doutora Neuci e a doutora Vera, respectivamente professora e advogada formada, doutora Vera, ambas uma como professora, outra como egressa da nossa universidade, a qual tenho a honra de ser o coordenador do curso de Direito. E mais advogados. Nós temos 4 pontos a serem apreciados nessa questão recursal, 2 questões de ordem preliminar e 2 questões de mérito. Uma das preliminares levantadas seria a ilegitimidade ativa do autor da ação, e por consequência que não teria legitimidade recursal. Conforme exposto no recurso, quando foi proposta a ação, a coligação ainda não havia sido deferida, o seu registro, por tal razão foi feito somente em nome do partido. Posteriormente houve a emenda à ação e também foi ventilado dentro do processo a situação de se receber então a manifestação como uma notícia de inelegibilidade. À frente, no transcorrer do processo, dada a relevância da situação, o digno juiz de direito da comarca, juiz eleitoral, adentrou na questão de ordem meritória, então nós apontamos no recurso um julgado que diz que quando o juiz aprecia essas questões de ordem meritória, ele devolve a legitimidade recursal, a possibilidade de, então, o tribunal se manifestar sobre o mérito também. Que não baste isso, não sei se, honestamente dizer, se trata-se de uma mera coincidência ou se de uma obra encontrada em nome de um doutrinador, cujo nome é Nelson Maia Peixoto. Eu não sei se é a obra de Vossa Excelência ou uma mera coincidência, mas que, de qualquer sorte, nos ensina que cabe ao magistrado analisar de ofício as inelegibilidades decorrentes de matéria constitucional e as previstas na Lei 9.504 e Lei Complementar 64/90, por se tratar de questão de ordem pública que pode abalar a ideologia da lei, que é manter a liberdade do voto e o Estado democrático de direito. Então, acreditamos nós que a suscitada ilegitimidade ativa não merece prosperar e o mérito desta ação, as 2 questões de mérito merecem ser analisadas, inclusive por se tratar de uma delas proposta pelo próprio Ministério Público. Ademais, nós temos outra preliminar que, a nosso ver, mereceria acolhimento, que é a de nulidade por cerceamento de defesa, porque nós pretendíamos, com a prova oral, produzir a prova de que
o candidato impugnado estaria se utilizando da sua condição de reitor e presidente da Fundação Educacional para buscar, por conta dessa discussão que também é vinculada à questão de mérito, para buscar votos e lhe favorecer seu pleito junto a funcionários da instituição, a familiares e alunos, que à frente vou relatar a vultuosidade disso. Também se traria a prova testemunhal dos dirigentes da instituição, que também estaria vinculada à questão de ordem de mérito, que atestariam efetivamente a grande necessidade efetiva dos recursos públicos que rotineiramente e com o costume de muitos anos são aportados para a instituição, bem como toda a história da instituição. Quanto à questão da meritória levantada pelo Ministério Público, o juiz sentenciante afastou, entendendo que não estaria comprovado a questão do dolo e que não havia prova nesse sentido. Em se tratando de um fato novo, suscitado pelo Ministério Público, em sede recursal, nós entendemos que a lei nos permite a apresentação de novos documentos, então colacionamos todo o processo que tramitou no Tribunal de Contas, no qual fica explicitado a situação do dolo naquela situação em específico, e data vênia, com todo o respeito que tenho ao candidato, até mesmo porque continua sendo nosso reitor, mas há que se lembrar que antes de ser prefeito, naquela oportunidade, ele foi vereador por 3 oportunidades, então obviamente que deveria conhecer da legislação e saber que não era legalmente permitido a contratação de serviços que poderiam ser realizados pela equipe técnica da administração. Se obrou dessa forma, certamente haverá de arcar com a desídia do seu ato. Se sabia, não se pode falar em inaptidão. Então, por exclusão, se não se pode falar em inaptidão, abalizado pelo processo do Tribunal de Contas, que foi juntado aos autos, somente temos um caminho a reconhecer, que é a questão do dolo. Por fim, e uma questão que eu suscito muita atenção de Vossas Excelências, porque não se trata de uma matéria singela, a doutrina que escreve a respeito disso, especialmente no estado de Santa Catarina, ela é escassa, mas traz pontos importantes, que é a questão de se tratar ou não de uma fundação privada ou pública. A matéria não é tão simples como transparece, tanto que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, qualifica as instituições de ensino por exercer um serviço público, qualificam em 5 itens. Ou elas são públicas, ou são privadas, ou são comunitárias, ou são filantrópicas, ou são confessionais. Então a discussão vai além da mera questão do Código Civil, se é público ou se é privada. E nesta particularidade é que nós gostaríamos de suscitar a situação de que o caso em concreto é que merece ser analisado e não a situação de ordem generalizada. E quando se fala no caso em concreto, é importante lembrar que nos anos de 60, ou na década de 60 e 70, Santa Catarina passou por uma transformação na sua questão do ensino, quando foram criadas instituições diferenciadas para poder levar a educação ao interior. Nesse contexto, em Orleans, por meio de uma lei municipal, por meio de aporte de patrimônio público, por meio de decretos municipais, é que foi criado, dado vida, instalado e sedimentada a Fundação Educacional Barriga Verde, que ao longo dessa trajetória, nós não podemos apenas nos vincular à tese de defesa que apontou tão somente a questão do CNPJ. A realidade fática indica de forma diferente. Nós temos uma instituição que recebe recursos públicos essenciais à sua manutenção, como é mencionado no próprio processo, onde é dito
que em torno de 20% vem dos recursos públicos, além de projetos de bolsa, projetos permanentes e toda a situação das mantidas pela instituição. As mantidas que é ensino médio, ensino básico, ensino primário, museu ao ar livre, centro universitário, Casa da Cidadania, hospital médico universitário, enfim, várias situações que fazem com que o reitor tenha uma influência muito grande e dizer ainda que foi reconhecido dia 28 de junho, dado um prêmio à FEBAV, como a segunda empresa que mais emprega no município. Então, essa condição local é que necessitaria ser analisada por Vossas Excelências para que se possa dar o devido equilíbrio ao processo eleitoral, porque efetivamente existe um grande poder de influência e de desequilíbrio da parte daquele que tem o cargo de reitor e que não se afastou a tempo e modo como a legislação indica. Para finalizar, Excelências, recentemente o procurador do presidente, com um CD que foi levado aos autos, foi às emissoras de rádio dizer da grande necessidade e imprescindibilidade dos recursos públicos para a manutenção da instituição. Concluindo, quero dizer que todos os julgados do TSE que nós colacionamos aos autos, ou eles dizem que a instituição deve depender, ou que basta receber, ou que aparente depender. E todas essas situações ficaram cabalmente demonstradas no processo, por tal razão. Requeremos o conhecimento do recurso e seu provimento na forma postulada na inicial. Muito obrigado.